Hoje eu quero conversar com vocês a partir de uma chamada parábola, mas é mais uma analogia contada por Jesus, que você conhece. Está lá no Evangelho conforme João, capítulo 10. Eu estarei lendo então a partir do verso 1. Disse Jesus: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, então os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são do endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E se a gente for parar aqui, a gente vai ver que a conversa ela parou. E vamos dizer assim, uns 2 ou 3 meses depois, os judeus então voltam a discutir com Jesus a respeito do que ele tinha dito. Tá? Eu vou estar explicando aqui. Veja, verso 22, continua. Celebrava a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E a conversa continua ali, né? Mas nós vamos ficar por aqui, onde há essa analogia de Jesus em relação a pastor, ovelha, rebanho, enfim, que Jesus vai colocar e a gente vai conversar um pouquinho aqui. É importante frisar aqui no início dessa reflexão que essas palavras de Jesus, na verdade, elas são uma resposta ao que aconteceu no capítulo anterior. Onde Jesus, o que aconteceu no capítulo anterior? Jesus, no capítulo anterior, ele tinha um cego que Jesus curou e era o dia de sábado. E os fariseus ficaram furiosos e questionaram Jesus. Então há um embate ali no capítulo anterior em relação ao que Jesus tinha feito, tinha curado uma pessoa, né? E esses, então, fariseus, eles chamaram a família do agora ex-cego, né, que agora ele já enxergava, chamaram a família dele para saber o que tinha acontecido e foram rudes com eles e expulsaram o cego. E no capítulo anterior, então, eu leio alguns versos que diz o seguinte: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou.
Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. E aí agora vem Jesus contando a parábola, fazendo a analogia com o pastor e o rebanho, né? E onde Jesus se mostra como um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e ele então acusa os líderes fariseus como aqueles que exploravam as ovelhas. Jesus veio para ser o pastor. Quando a gente olha a Bíblia, você vai ver que a Bíblia registra muitos textos comparando pessoas como ovelhas. Você já viu alguma ovelha né? Pessoalmente? Acho que a maioria de nós já viu, né? Aliás, ali em Bento Gonçalves, ele aqui é muito carinho, né? Mas eu tenho vontade de ir lá, tem a Casa das Ovelhas, né? Onde vai lá, tem um cordeirinho, dá uma madeira, enfim. Diz que é muito legal. Uma hora eu quero ir lá, né? Tem amigos que já foram, diz que é bem legal. Então não é... Essa comparação que Jesus faz para nós, parece que nós que somos da cidade, às vezes é bem estranha, né? Agora, a Bíblia vai citar muitas vezes isso, de pastor, rebanho, onde Deus se aparece como pastor de Israel, Israel é o rebanho de Deus. Há um texto que acho que todos nós conhecemos, que é o Salmo 23, onde diz no verso 1 ao 4, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Vejam, então há muito disso na Bíblia, né? E o salmista diz ainda: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu andar com vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Esse é um texto que eu li a semana, um dia antes de uma pessoa falecer. Estava visitando ela no hospital, um irmão em Cristo, lutando há pouco tempo com câncer, e aí eu estive com ele na tarde de quinta-feira. Falei para ele: olha, ainda que a gente está num vale difícil, a nossa fé tem que estar firmada no Senhor, né? E eu não imaginava que no outro dia ele ia falecer. A vida é muito rápida, porque nós precisamos do pastor, do bom pastor. Nós precisamos de Jesus na nossa vida, nesses momentos tão difíceis que a gente se vê assim, ó, eu preciso de Deus. Quando eu era pré-adolescente, ali pelos meus 10 anos, o pessoal aqui na igreja tem me ouvido contar histórias, né, da minha infância também. E até eu disse para eles: olha, eu não imaginava que as minhas histórias da infância se tornariam importantes para mim hoje, como referências interessantes até para usar para aqui nas nossas pregações, né? Quando eu era pré-adolescente, ali para os meus 10 anos, eu tinha um amigo que o pai dele tinha uma fazenda. E lá nessa fazenda que eu aprendi a cair do cavalo. Não aprendi a andar a cavalo, nunca aprendi. Primeira vez que fui andar, eu não sei, eu acho que foi uma armação dele, porque eu estava andando, quando eu vi a sela, virou tudo e eu bluf, no chão, né? Eu acho que ele não amarrou, não prendeu direitinho e foi. Mas lá naquela fazenda, então, foi a primeira vez que eu andei a cavalo. Mas algo interessante, que a atividade principal na fazenda era a criação de ovelhas. Então ali, eu ainda criança, eu pude observar o rebanho, né? Até tentei fazer a tosquia, tirar a lã ali, né? A tosquia da ovelha. Não é um troço fácil com aquela tesoura, aquele aparelho manual daquela época, né? Não é fácil aquilo, é uma tesoura especial. Mas eu gostava, eles tinham a casa assim, tinha um açude onde eu gostava de pescar também, mas tinha um campo grande assim. E aí aquelas ovelhas ficavam pastando. E eu gostava de sentar e ficava olhando aquelas ovelhas. Mas nunca imaginei que hoje isso ia ser importante para mim, tá entendendo? Mas lá do nosso passado se tornam experiências importantes para nós hoje, né? Então, ali eu vi, eu de certa forma era um pastorzinho ali olhando as ovelhas pastando.
calmamente, elas lá tranquilas, sob proteção. Quando Jesus conta faz essa analogia para os ouvintes, não era estranho para eles, talvez até para nós é um pouco, né? Eu vou tentar explicar um pouco aqui para vocês, é um desafio aqui que eu coloco para nós, mas o desafio principal é que a pergunta que você tem que fazer é: eu sou ovelha de Jesus? Jesus é meu pastor? Legal, né, essa comparação, Jesus, bom pastor, as ovelhas, o rebanho, mas eu sou uma ovelha de Jesus e eu acredito que todos vocês são, né? Mas o desafio é que a gente busque mais esse pastor, que é o melhor pastor que existe, o pastor que te ama e ele tem a alegria de ter você como rebanho dele, né? Os historiadores explicam que no Oriente Médio as ovelhas eram levadas para um local chamado aprisco, que era mais ou menos construído, diz os historiadores, algo de 2 a 3 metros, assim, construído de pedras, e aí traziam os pastores, vários, né, rebanho de pastores, traziam suas ovelhas, e elas ficavam ali protegidas, naquele espaço, naquela... Os historiadores explicam que havia 2 tipos de aprisco. No inverno havia aquele aprisco onde os pastores levavam as ovelhas, e aí tinha uma porta, chaveavam a porta, né, e ficava um porteiro por ali, mas eles iam descansar na vila ali, e ficavam os rebanhos ali. Mas havia um outro aprisco menor, que era já usado no verão, em pequenas vilas, onde aquele aprisco não tinha porta. Então, o próprio pastor ou o porteiro ficava na porta, cuidando para não entrarem, para as ovelhas não saírem. Já conseguiram ligar, né? Jesus é a porta, ele é o pastor que fica na porta, né? Por isso que ele vai dizer: eu sou a porta, né? Eu sou aquele que fica na porta. E ele vai falar, Jesus vai falar que os ladrões tentavam subir o muro, porque quando não tinha ninguém vigiando. Mas era interessante que de manhã as ovelhas, chegava o seu pastor lá, aquele monte de ovelhas, ele chegava lá, chamava, e as ovelhas ouviam, e pela voz elas o seguiam. Havia muitos outros pastores ali falando, chamando, né? E elas não seguiam aquele porque conheciam sua voz. E aí que Jesus vai fazer essa ligação para nós, né? De nós identificarmos a voz de Jesus dentro de tantas vozes que nós ouvimos nesse mundo, saber que não, isso aqui é a palavra de Jesus, isso aqui é Jesus falando comigo. Jesus disse que Ele é a porta, que ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode entrar no rebanho de Deus a não ser por Ele. Ele é o caminho, Ele é a porta, não há outra porta, só através dele. Jesus também afirma que Ele é o bom pastor, né? O reverendo Hernando Dias Lopes, ele aponta 3 características de Jesus como bom pastor, né? Porque Jesus, ele não é só mais um pastor, ele é o bom pastor. E a palavra usada aqui no grego é maravilhoso, perfeito. Ele é o bom pastor, né? Então Jesus, como bom pastor, o texto vai dizer que o bom pastor, ele se sacrifica pelas ovelhas, ele dá a sua vida pelas ovelhas, dá a sua vida pelas ovelhas. No Antigo Testamento, as ovelhas davam a sua vida pelo pastor, porque as ovelhas eram levadas em sacrifício, não é? Então no Antigo Testamento é assim. Agora no Novo Testamento, Jesus é que dá a vida pelas suas ovelhas. Em segundo lugar, o bom pastor conhece intimamente as suas ovelhas, ou seja, Jesus conhece nós intimamente, Ele te conhece. Talvez você não conheça Ele intimamente, mas Ele te conhece. Saber que Deus nos conhece intimamente tem dois aspectos, né? Um aspecto do medo. Puxa, Ele me conhece tudo, então Ele sabe das minhas coisas. É complicado alguém me conhecer na profundidade. Essa é uma questão. Mas não sei. Mas o outro lado positivo de Deus nos conhecer intimamente, na intimidade, Ele sabe quando eu estou sofrendo e Ele vem me ajudar. Ele sabe as lutas que eu estou passando e Ele vem em meu socorro. Ele não é um pastor distante, ausente, não. Ele me conhece intimamente. Então Jesus é o bom pastor. E Jesus também é o bom pastor, porque Ele diz que além de nós, ovelhas, tem outras pessoas que Ele quer alcançar para o seu rebanho, a outras ovelhas. Jesus é o bom pastor. Eu e você somos suas ovelhas. Amém? Amém. Você é uma ovelha de Jesus. É uma ovelha de Jesus. Talvez você tenha curiosidade para saber por que Jesus
nos comparou a ovelhas, né? Quando Jesus faz essa analogia aí. Algumas características das ovelhas, pensando, né? Dizem que a ovelha ela não tem um bom faro, né? Então quando elas vão comer, elas não conseguem distinguir o que é uma erva venenosa de uma planta saudável. Então ela precisa do bom pastor que leva para verdes pastos, onde tem plantas boas, porque ela não vai saber distinguir. Ela precisa que o pastor leve onde tem bom pasto, porque ela não tem esse faro, né? E dizem também que as ovelhas são animais de grandes estômagos, comem bastante o dia inteiro se deixar. Também diz que o pastor deve estar atento, prestando atenção a todas elas, pois é comum elas se perderem, se distrai e se perde. Então essa analogia de Jesus usando a ovelha, olha, você começa a perceber que nós somos parecidos mesmo, né? Jesus tinha razão, né? Dizem que as ovelhas também são animais medrosos, que se elas não sentirem o cheiro, não ouvirem a voz do seu pastor, elas ficam assustadas e correm. E aí elas podem se perder. De novo, elas escutam a voz, podem ter 1000 pastores, mas elas escutam a voz e elas conseguem. Também dizem que a ovelha é um dos animais no mundo que não sabe se defender. Ela não possui garra, não possui dente, não possui veneno, não tem uma defesa. Ela precisa de alguém que a defenda. Também que ela é muito dócil e obediente. Acho que aqui não é bem assim com a gente, né? Assim, acho que não está comprando certo isso aqui. Porém, muito ingênuas. Porque elas veem o precipício, já existe relato de história que uma ovelha vai indo e vê o precipício e vai igual. E outra segue e cai também. Quantas vezes a gente também, né, tá vendo o perigo e a gente se mete, né? Tá vendo que esse negócio vai dar encrenca, a gente vai em frente, né? E leva outros juntos, às vezes, para cair no buraco também. Também dizem que as ovelhas, elas não têm uma boa visão, são míopes, né? Então precisa ser indicado o caminho. Por fim, nessa comparação com as ovelhas, diz que no antigo Israel, os pastores usavam uma mistura de um óleo para repelir, passar na cabeça das ovelhas, porque havia muita mosca. Então a mosca atrapalha, incomoda, né? E ela não consegue se defender, aquelas moscas ali, ela não consegue se defender, ela não consegue comer, não consegue ficar forte. Então precisa passar um óleo ali para espantar as moscas também, e algumas espécies de mosca que entravam pela orelha, pelo ouvido e acabavam mexendo ali, a ovelha ficava meio maluca e saía querendo se livrar daquele barulho, daquela dor, batia a cabeça, e algumas, cabeça dura ou não, né? Algumas batiam a cabeça e acabam morrendo, né? Então o que o pastor fazia? Passava aquele óleo, protegia, para as moscas não incomodar. É uma comparação ao Espírito Santo. Deus vem o seu Espírito Santo na nossa cabeça para a gente se alimentar bem, para a gente se cuidar bem, para a gente não ficar atormentado, para nós andarmos em paz. O Espírito Santo na nossa vida, amém? O Espírito Santo na nossa vida. Eu quero dizer para você que ser ovelha de Jesus é um privilégio. Se você é ovelha de Jesus, olha, você é um privilegiado, uma privilegiada, por você ser de Jesus, por você conhecer a Jesus. Eu já falei aqui no culto que, entre tantos deuses que existem por aí, que as pessoas falam, eu e você escolhemos o Deus certo, o único Deus. Escolhemos Jesus como nosso Salvador, né? Jesus afirmou que as suas ovelhas me conhecem. Nós precisamos conhecer a Jesus, porque quando nós conhecemos a Jesus, nós vamos ter direção para a nossa vida, nós vamos ter propósito. Por que eu existo? E não há um Deus que me dá propósito de existência. Até os meus 19 anos eu vivia, mas eu não tinha propósito, até o dia que eu conheci a Jesus. E agora a minha vida tem significado, tem sentido. Jesus me dá significado e sentido. A ovelha que conhece a Jesus, ouve a Jesus e segue a Jesus, mas há aquelas ovelhas que se afastam, então elas correm um perigo, porque elas não têm defesa própria. Como você vai vencer Satanás e os demônios a quem você não vê? Né?
Nós não temos defesa própria, nós precisamos da proteção de Jesus. Jesus disse que Satanás ele vem roubar, matar e destruir, mas que nós em Cristo, nós temos vida abundante que cuida de nós como suas ovelhas. No momento que nós somos de Cristo, nós somos ovelhas abençoadas, é um privilégio. Mas as bênçãos de Jesus para nós não são somente aqui na terra, e são boas as bênçãos que Ele nos dá. Jesus nos abençoa muito, mas Jesus vai dizer que as bênçãos dele também é para a vida eterna, onde você pode ter o teu nome escrito no livro de Deus, teu nome lá registrado, esse é meu, está lá no livro de Deus, esse me pertence, esse é meu filho, esse é parte do meu rebanho. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Ele é a porta onde nós entramos no rebanho, o aprisco, recebemos o cuidado do pastor. A conversa, lembra no início da mensagem, da conversa de Jesus com o ex-cego? Jesus disse: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: Senhor, eu creio. Eu creio. Tinha as outras ali criticando ao redor dele. E ele abriu seus olhos físicos, mas agora ele tem seus olhos espirituais abertos. Ele está na frente de Jesus. Jesus, tu crê? Eu creio. Eu creio. Porque Jesus, queridos, ele não veio a este mundo para ser uma pessoa boa. Ele foi uma pessoa boa. Jesus não veio a esse mundo somente para alimentar os famintos. Alimentou os famintos, multiplicou pães e peixes. Jesus não veio a este mundo somente para curar enfermos. Ele curou enfermos e continua curando. Jesus não veio somente para dar vista aos cegos, ele restaurou a vista aos cegos, mas ele veio para ser o Salvador que nos livra do inferno e que dá a vida eterna. O ex-cego creu, Jesus o curou na visão física e espiritual. No livro de Apocalipse 3:20, Jesus falou de outra porta, só que é uma porta onde nós temos o controle. A porta do teu coração. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É uma figura muito legal, um quadro que no passado se fazia, onde mostrava uma porta, Jesus ali batendo na porta. Só que essa porta, do lado de fora, ela não tem maçaneta. A maçaneta é só do lado de dentro. Então Jesus bate e ele não arromba a porta que nem o diabo faz para destruir, matar e roubar. Jesus bate na porta da nossa vida, onde você tem o controle, você pode pegar a maçaneta, e você abre e diz assim: entra Jesus. Jesus ele não entra na tua vida se você não quiser. É você que tem que crer. Ele já fez a parte dele, morreu na cruz por você. Tu é que tens o poder de decisão em manter a porta fechada para Jesus, não quero Jesus na minha vida, ou você abrir a porta da tua vida e dizer: eu quero que Jesus faça parte da minha vida, eu quero que Ele faça parte da minha vida, eu quero ter Jesus na minha vida. Ou quem sabe tu já um dia abriu a porta do teu coração, convidou Jesus para fazer parte da sua vida, mas muitas vezes você deixou Jesus de lado. Jesus passou a fazer parte da tua vida, mas como uma visita. Às vezes uma visita incômoda, né? Jesus está na minha vida, mas eu quero fazer as coisas do meu jeito. E aí eu lembro que Ele está comigo. E aí eu lembro que diz na Bíblia. Ou Jesus como um hóspede temporário. Eu quero Jesus só na hora que eu preciso. Na hora das coisas boas eu quero ou não quero. Jesus ele quer manter um vínculo de amizade contigo, um relacionamento de pai e filho, uma comunhão. Então quem sabe você já tem Jesus na tua vida, mas precisa de Jesus realmente como bom pastor, não somente aquele que cuida, mas aquele que você quer que cuide de você. Ou quem sabe tu és como uma ovelha perdida que deseja ser encontrada. Você se perdeu em pensamentos, em amizades, se perdeu, mas você quer ser encontrada por Jesus e quer voltar ao aprisco. Quem sabe é o teu caso. Jesus também disse: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Eu acredito que todos que estamos aqui somos ovelhas de Jesus.
Porém, a partir do momento que tu começa a crescer em Cristo, tu tem que passar de ovelha para ser alguém, um trabalhador de Cristo. Aliás, Jesus ele não disse: Senhor, nos ajude, aumente o número de ovelhas. Jesus disse: Senhor, aumente o número de trabalhadores na seara, não é? Deus quer que nós oremos por trabalhadores na seara, que estejam dispostos a trabalhar para o reino de Cristo. Jesus assim orou. Agora, o que Ele quer é que eu e você sejamos trabalhadores. Você já é uma ovelha, que bom. Mas Jesus quer que você já seja agora um pastor, não de título, que nem eu tenho, mas de função. Há muitas ovelhas perdidas em Porto Alegre, há muita gente que precisa ser encontrada, há muitas ovelhas a ser trazidas para o rebanho de Cristo, né? Sabe que nós estamos neste local em torno de um ano e pouco, e a nossa oração desde o início, antes de virmos para cá, é que Jesus enviasse para nós trabalhadores, pessoas que vêm assim: olha, eu quero conhecer mais a Jesus, eu quero ser uma ovelha de Jesus, mas eu quero também ajudar. Como eu posso ajudar vocês? Como eu posso participar? Né? Tem muitas igrejas grandes aqui em Porto Alegre que eu conheço, pastores amigos meus e tal. Você pode ir lá também, talvez vai ser útil lá também. Mas nós, como rebanho aqui, talvez você é mais útil, né? Onde você, em vez de você lutar para entrar num ambiente onde já está formado, você está chegando aqui e você vai construir junto com a gente uma igreja, né? Alcançando pessoas. Quem sabe você é a resposta de Deus para nós, mas quem sabe você vai orar ao Espírito Santo, que o Espírito Santo vai confirmar no teu coração: Senhor, eu fui nessa igreja, será que é essa comunidade onde eu posso trabalhar, onde eu posso servir, onde eu posso amar, ajudar as pessoas? É ali? Eu sou a ovelha do Senhor, mas eu quero ser uma ovelha, né, que gera ovelha, que alcance, que aumente o rebanho do Senhor. Obviamente que nós, líderes da igreja, vamos também nos esforçar para cuidar de você, né? Mas agora, aqui mesmo nos nossos encontros, há trabalho para você, se você quiser se envolver, né? Também, se você não quiser, que só vir e participar e receber e adorar a Deus, amém. A tua oração aqui, que você faz silenciosa, é uma oração que Deus ouve, uma oração que vai abençoar quem está do teu lado, vai abençoar a minha vida. A tua presença já é uma bênção para nós, já é uma bênção para nós. Por fim, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem sabe neste ano, a partir mais agora, você esteja disposto a ouvir mais a Jesus e seguir a Jesus, ser realmente um discípulo consagrado, uma pessoa ligada, que anda próximo de Jesus. E o desafio que eu tenho para você, que já é ovelha, que está no rebanho ou que está chegando, que você se aproxime mais do Senhor. Porque quando nós ouvimos a Jesus, a sua voz, quando nós lemos a sua palavra, quem sabe neste ano você possa se dispor a ler mais a Bíblia. E não somente ler, mas a refletir sobre aquilo que você lê e aplicar na tua vida. Quem sabe tu neste ano comece a falar com Jesus todos os dias, uma conversa pessoal, que nós chamamos de oração, mas é uma conversa tua com Deus. Ou quem sabe tu se esforce junto comigo, com outros irmãos, a alcançar outros irmãos na fé. Tua vida é cheia de atividade. Acho que a vida de cada um de nós é cheia de atividade, né? Cheia de compromisso. Nós temos isso, nós temos aquilo. E a nossa agenda é exprimida, a gente não consegue colocar nada na nossa agenda para vir hoje aqui. Você teve que espremer a tua agenda. As nossas vidas são cheias de atividade. Mas a vida tem que aparecer na tua agenda a Bíblia, a oração, a comunhão com outros irmãos. Você fundamentar a tua fé. Que bom que você é uma ovelha de Jesus. Que bom que você é um privilegiado de ser ovelha de Jesus. Ele é teu pastor e Ele é o teu Salvador. Que você permaneça assim. Se você ainda tem dúvidas, se você está disposto a conhecer mais a Jesus, ou se você quer
também servir a Jesus com a gente, fale com a gente, vai ser uma alegria conversar contigo e juntos alcançarmos outras pessoas para serem ovelhas de Jesus. Amém? Eu queria convidar você para uma oração. Bondoso Pai, nós lemos a Tua Palavra com temor e com gratidão, Pai. E eu creio que se uma frase ficou no coração de alguém aqui, amém, glória a Deus. E cada um de nós, que essa frase fique no seu coração. E que o Senhor venha estar agindo na vida de cada um de nós. Pai, eu não sei a situação de cada um que chegou aqui. Talvez alguém está enfermo. Talvez alguém está angustiado, preocupado. Talvez alguém está desanimado, perdido. Talvez alguém está diante de decisões importantes na sua vida. Ó Deus, Tu és o grande pastor, o bom pastor, maravilhoso, perfeito pastor, que conhece as suas ovelhas. E o Senhor que pode levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, o Senhor que pode ajudar na direção, o Senhor que pode falar o coração de cada um lá na sua casa, no seu quarto, ou no carro, ou aqui, agora, em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz a todos os dias e queremos Te seguir como nosso bom pastor, o Senhor das nossas almas. Assim eu oro por mim e oro que a bênção do Senhor seja sobre cada um, que a cura do Senhor seja sobre cada pessoa enferma. Ó Deus, que o agir do Teu Espírito Santo venha dar direção, clareza, venha livrar das angústias, das aflições, venha experimentar a paz do bom pastor. Que bom ser uma ovelha Tua, Senhor. Ajuda-nos a viver sempre na Tua segurança, no Teu rebanho, em nome de Jesus. Amém. Amém.